Família, orações e canções, eu sou o seu Padre Douglas. Hoje, dia 29 de janeiro, sábado, iremos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, Jesus acalma a tempestade e exige fé. Os discípulos participaram dos segredos do reino, como podemos perceber em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 34. Os discípulos também estiveram com Jesus quando ele curou toda a doença e expulsou demônios, como podemos perceber nos capítulos 1 e 3. Agora Jesus está com eles no mar revolto e dorme. Os discípulos pensam que Jesus não se importa com eles, depois de tudo que viram o Cristo fazer pelos necessitados. Percebam, família, orações e canções, que o evangelista Marcos deseja que os cristãos, com o conhecimento que possuem sobre a vida de Jesus, tenham certeza da proteção dele nos tempos difíceis de provação. Jesus pede aos discípulos e a nós também uma fé profunda e imediata. Gosto de pensar essa barca como sendo a igreja. A barca representa a igreja e Jesus está nela. Mas, meu irmão e minha irmã, essa barca também somos todos nós. A tempestade da vida vem e não podemos correr o risco de achar que Jesus está fora da barca. Família, orações e canções, em momentos difíceis, numa tempestade, o tempo se fecha. E por um momento achamos que Deus nos abandona, não está lá. E isso é humano. Nos momentos difíceis, nós somos envolvidos pelo medo, pela situação, e corremos esse risco de achar que Jesus nos abandonou, que Deus nos abandonou. É humano isso. Jesus, no alto da cruz, ele recitou o salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Mas percebam que São Marcos está nos ensinando que mesmo que tenha tempestade, que o tempo esteja revolto, Jesus está na barca. Quando ninguém mais me escuta, Deus ainda me escuta, nos fala Bento XVI. Quando ninguém mais me escuta, Deus ainda me escuta. Eu convido a você neste momento que está me acompanhando nessa reflexão, traga a cena de uma tempestade agora para o seu imaginário. Imagina agora a tempestade lá fora acontecendo. O céu escureceu todo, a ventania, tudo sendo devastado por uma tempestade. Agora perceba que apesar da tempestade acontecendo lá fora, lá na estratosfera, lá no universo lá fora, o sol está brilhando reluzente, como sempre brilhou. Apesar de toda a tempestade,
o sol está intacto, brilhando como sempre. Então perceba que a tempestade não impede o sol de brilhar. O sol significa Deus. A tempestade não causa mudança no sol. A tempestade não causa mudança em Deus. E aí nós vamos perceber, nas palavras deste Evangelho, que da maior frustração, da maior derrota, do maior fracasso, ali Deus quer manifestar uma graça, um triunfo. Eu acho tão interessante quando Jesus conta uma parábola. Ele diz que o Senhor queria arrancar o pé da figueira e jogar fora, e o servo fala assim: não, Senhor, primeiro vamos cavar ao redor e colocar adubo. Quem sabe assim, no ano que vem, ela venha produzir frutos. Isso é muito interessante, porque esse cavar ao redor são as tribulações, as dificuldades que nós passamos na vida, a tempestade que vem a sacudir a barca. E o adubo é a graça. É o momento onde nós temos que colocar a presença de Deus. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: o momento difícil é para ser pensado no momento da oração. Quando nós estamos passando por dificuldades, não vamos carregar isso o dia inteiro na nossa vida, senão você acorda de manhã e passa o tempo todo pensando naquilo, se desgastando tanto. Os problemas são para ser pensados no momento da oração, é colocar o adubo. Então percebam que o Evangelho está nos ensinando que no momento de crise Jesus nos pede uma fé profunda e imediata. Cavar, mas não deixar de colocar o adubo. Deste modo, a experiência negativa não nos deixará na depressão, mas pelo contrário, iremos ter uma progressão na fé. E para sabermos se estamos adubando corretamente, apesar da tempestade estar acontecendo, sentiremos a luz do sol iluminando, mesmo com toda a tempestade. Eu vou dar um exemplo que é até um testemunho. Um dia depois de uma santa missa, uma mulher me procurou pedindo uma oração. Ela faria uma cirurgia naquela semana mesmo. E a cirurgia era para tirar um dos rins porque estava com câncer. E é interessante que toda a família estava perturbada. A tempestade perturba tudo. E aí eu impus as mãos, rezei por ela e senti uma força muito grande naquela oração e uma paz muito grande. E fui pedindo: Nossa Senhora, fique com essa pessoa. Acompanhe essa pessoa em todos os passos dessa cirurgia. Depois de um tempo ela retorna à Santa Missa e no final pede para dar o testemunho. Ela dizia assim no testemunho: olha, depois que eu recebi essa oração, eu fiquei tão em paz. No momento da cirurgia, todo mundo desesperado, mas eu estava sentindo uma paz tão grande e tudo foi feito da melhor maneira possível. A cirurgia é um sucesso, eu já estou curada. E apesar de toda aquela tempestade, ela dava o testemunho que ela estava tranquila. Ou seja, aquela luz do sol estava ali atingindo ela. É como se uma mão segurasse a pessoa. Então, é por isso que é importante, no meio da tempestade que atinge a barca do nosso ser, nos causa o temor, nós estamos ali percebendo que Jesus está o tempo todo. Só que nós precisamos, diante da tempestade, tentar sentir essa luz, fazer com que essa experiência divina possa nos transformar. É como um cobertor que nos protege do frio. Mesmo tendo frio, nós sentimos ali um cobertor a nos dar o aconchego. Então percebam, família, orações e canções, que nós não podemos deixar a tempestade nos causar medo. Eu acho tão interessante, no período da Segunda Guerra Mundial, as crianças vivendo toda aquela situação de dor, de sofrimento. Então elas diziam o seguinte: vamos ser felizes hoje, amanhã a gente fica triste. Deixemos então que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos perceber a presença do Cristo nos momentos difíceis da nossa vida.
Eu te peço, Senhor Jesus, neste momento uma bênção especial para essa pessoa que está me ouvindo neste momento, nessa reflexão. Eu te peço, Senhor Jesus, abençoe essa pessoa, abençoa a família dela. A tempestade, Senhor, acalma essa tempestade. Acalma o coração dela no meio da tribulação. Acalma, Senhor Jesus, abençoa para que ela possa suportar toda a ventania, tudo aquilo que quer desestabilizar. Eu te peço, Senhor Jesus, a tua bênção, a tua graça. Amém.